Bom dia, irmãos. Bem-vindos ao culto da ESP neste domingo de manhã. E como dirigente do culto de vocês, eu vou começar o culto de hoje falando um pouco sobre guerra. Calma. Peço para que vocês confiem em mim até o fim dessa pequena mensagenzinha para começar o culto, mas a nossa história começa em 1942 e a Alemanha, em plena marcha para o seu terceiro Reich. Hitler estava avançando na Europa e estava firme e forte invadindo cada país e estava tentando de todo jeito invadir a nossa querida Inglaterra. Qual que era o segredo da Alemanha? Eles tinham uma máquina de codificação de guerra chamada Enigma, onde eles pegavam pequenos símbolos e transformavam em comandos de ataque. E ninguém sabia o que significava cada mensagem que essa máquina codificava. Mas para cada vilão tem o seu herói. E foi aí que Alan Turing, um brilhante matemático, conseguiu desvendar o segredo dessa máquina e, deu a esperança para a Inglaterra virar o jogo na guerra. Qual que é o problema? A primeira mensagem que ele decodificou era um ataque fulminante no estilo Blitzkrieg, assim, na cidade de Coventry. Esse começou a decisão mais difícil de Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. O que eu faço? Eu deixo a pequena cidade de Coventry ser esmagada e manter o sigilo de que a gente descobriu a decodificação na máquina, ou eu evacuo a cidade e mostro para a Alemanha que a gente descobriu como que eles decodificam as mensagens, codificam as mensagens. Vocês devem estar se perguntando, nossa, o que ele está falando de história nesse domingo de manhã e está todo mundo dormindo? Bom, nossa vida como cristão, muitas vezes vem essa pergunta para nós. O que a gente tem que fazer? Deixar morrer um pouco de nós para que tenha esperança de uma nova vida? Ou deixar as nossas vazões emocionais do nosso velho eu, nas nossas paixões mundanas, darem rumo na nossa vida? Em Mateus 16, 24 a 26, diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a alma? Ou que dará ao homem em recompensa a sua alma? Bom, é com esse espírito que eu queria convidar vocês para começar esse culto, que a gente possa morrer um pouco de nós cada dia. Nossas paixões, nosso velho eu, que a gente enterre, assim como Churchill teve que fazer essa decisão, a gente possa sempre escolher para a esperança da nova vida. Que o nosso Deus nos renove. Bom dia, irmãos! Estamos em mais um domingo aqui para o culto de domingo e não sei como tem sido o dia de cada um de vocês, mas sei que não tem sido a melhor coisa para ninguém, nem que tem sido fácil para ninguém, mas quero lembrá-los que a gente sempre tem a esperança que é no Senhor Jesus Cristo, né? Então, a música que a gente vai cantar agora é Tudo Que Sou. E espero que todos possam estar lembrando que vocês podem estar sempre recorrendo a Deus, podem estar sempre clamando a Ele, que Ele vai estar aqui para dar descanso e para dar o consolo a todos vocês. Vamos começar? Tuas mãos descansa.
ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo
é Deus Enviou, e espero que todos possam estar cantando com muita alegria, lembrando de que Jesus morreu no nosso lugar lá na cruz e que a gente pode ter agora esperança nele e que as nossas vidas estão entregues nas mãos deles. É isso. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados e o sepulcro vazio está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados e o sepulcro vazio está, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo está. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor a mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano em nossas vidas e que o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, mesmo que virtualmente, mas unidos espiritualmente. Peço para que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, mas também que o Senhor nos dê energia e espírito de mudança para que as palavras que a ministra Lili proferir não simplesmente mudem nosso coração e nossa mente, mas que nos dê ação também, Senhor. É este peço e oro, em nome de Jesus, amém. A leitura da mensagem de hoje se encontra em Marcos 8, de 34 a 36. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E a outra passagem se encontra em Mateus 25, de 24 a 30. Mas, chegando também o que receberam talento, disse: Senhor, reconhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que o ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e que quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom dia! Feliz Ano Novo! Bom, foi muito bom a gente poder ter tido um ano cheio de cuidados do Senhor para conosco, para com a nossa igreja. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema chamado Ganhos e Perdas, salvar ou desperdiçar a sua vida. No final do ano ou de algum ciclo, a gente tem a tendência de fazer uma avaliação dos ganhos e das perdas. É importante a gente ver o que foi de positivo, o que aprendemos, em que crescemos e observar a nossa evolução nesse tempo todo. Quando nós percebemos a nossa evolução, o crescimento, o ganho, tudo isso traz alegria e realização. Você sente que valeu a pena ter investido todo aquele seu esforço, empreendimento, e tudo isso deu resultados. Trouxe melhorias, acrescentou bênçãos e conhecimentos em sua vida. Mas é também importante saber avaliarmos nesse período de vida se houve perdas, se o investimento feito não foi bem aproveitado, se não trouxe o resultado desejado, ou se perdeu em algum tipo de desperdício de recursos e tempo. Então, quando a gente percebe que houve desperdício, perdas, a gente fica chateado, aborrecido, desgostoso, porque afinal de contas, investimos tanto tempo e energia nisso, mas parece que não deu em nada, ou às vezes teve retrocesso. Mas o que queremos dessa avaliação não é apenas nos aborrecermos, não é mesmo? O objetivo das nossas avaliações é para que a gente possa perceber em que erramos e o que não fazer para cometermos os mesmos desperdícios ou perdermos as oportunidades, para que essa situação não se repita, não é mesmo? Bom, eu quero contar para vocês uma história que eu vi nesse Natal, conversando com um tio em casa, que depois de uma refeição gostosa, ele apontou para a tigela do seu filho e falou: não deixa nenhum grão de arroz aí, hein? E a gente
olhou para ele assim, né, com aquela cara de... e ele falou, você sabe quanto vale um arroz? Né? Aí a gente olhou para ele esperando a resposta. E ele disse, para uma muda de arroz, dar grão de arroz, ele leva 120 dias. Ou seja, leva 4 meses para que um grão de arroz possa se formar. Aí ele começou a contar a história dele. Eu já fui um agricultor, já plantei arroz, eu sei o quanto é sacrificial, né? É trabalhoso você formar um grão de arroz, então nunca desperdice um arroz. Essa história me fez pensar o que faz uma pessoa, né, evitar o desperdício e o que faz as pessoas não ligar para o desperdício, né? E a gente vê que tem muito a ver com o valor que a pessoa dá para aquela coisa. No caso do meu tio, para com arroz, que ele teve a experiência de ver o quanto foi custoso, né? E quanto é custoso para os agricultores, né, plantar e ver o seu fruto. E você? O que você pensa sobre o desperdício? Em tempos de guerra, onde havia escassez, muita falta, era quase um crime alguém desperdiçar grão de arroz ou qualquer outra coisa. E aí a gente vê muitas vezes nossos pais que cresceram em tempos de guerra e de muita escassez, né, pessoas muito econômicas, muito cuidadosas com as coisas, e é muito difícil elas desperdiçarem qualquer coisa. Né? No Japão, essa palavra mottainai, né, tem um valor que não é apenas não perder, mas tem a ver com o aproveitamento máximo, né, com o não perder o uso de algo. Né? Então, se aquilo tem ele serve para várias coisas, você deveria aproveitar todas as coisas que ela oferece. Né? Em Taiwan, a gente fala bo cai. Eu fiquei pensando na raiz dessa palavra. E eu acho que tem a ver com o bo cai, que não foi colhido, né? Não foi aproveitado. Né? Essa ideia que remete à ideia da perda. Porque eu que tenho plantas, árvores frutíferas em casa, eu fico muito chateada também quando eu vejo frutos caindo e ninguém usou, ninguém chupou, ninguém usufruiu daquela fruta. Ela se perdeu, né? Então aquilo que não foi colhido, né? Houve um desperdício, né? Ele não foi aproveitado. Em inglês, né, que é parecido com o português, a ideia do waste, né, tem a ver com a ideia do ter sido mal usado, né, de ter sido esbanjado, ou seja, foi gasto à toa. Né? E em que cultura que o gastar à toa, né, de ter sido esbanjado, isso acontece? Geralmente é numa cultura de prosperidade, onde tem aquilo de sobra, né? Então, onde há abundância, né, o desperdício é muito comum. Tanto que muitos da nossa geração, né, que nós somos realmente muito abastados de muitas coisas, né? Não nos falta alimentos, né? E às vezes a gente vê muito desperdício também nos mercados, Ceasa, muitas perdas, né? E a gente acaba ficando muitas vezes insensíveis a essas perdas, né? Com esse mau aproveitamento, o mau uso de muitas coisas. E a gente se esquece de que Jesus também não aprovava isso, né? E ele trouxe pelo menos 2 parábolas e 2 situações para mostrar isso. Vamos começar com 2 fatos sobre a multiplicação de pães. Se você leu com cuidado os evangelhos, você vai ver que não houve só uma ocasião que Jesus fez a multiplicação de pães. Né? Houve uma ocasião
em que ele multiplicou 5 pães e outros peixes, e outra ocasião em que houve 7 pães, né? Mas o que nós podemos observar através desses 2 fatos sobre a multiplicação de pães? Primeiro, Jesus viu a necessidade do povo e viu como eles estavam enfraquecidos por não terem tido comida e estavam lá ouvindo Jesus pregar, e Jesus, compadecidos dele, né, ele se empatizou com o sofrimento, né? E segundo, ele pediu para que os seus discípulos se virassem, né? Vão lá e arranjem soluções para esse problema, né? É interessante você ver que Jesus não chegou lá e falou, deixa comigo, né? Não, ele pediu para os seus discípulos, procurem soluções para esse problema. E terceiro, né? Jesus, quando recebeu a solução proposta por eles, né? Que no caso foi um lanche oferecido por um menino, né? 5 pães e 2 peixes, e é isso que acontece muitas vezes com a gente. As nossas soluções são limitadas, mas é tão interessante que quando a gente entrega as nossas soluções, né, para Deus, Deus potencializa e muitas vezes faz milagres com o pouco que nós podemos oferecer a Ele, né? E a gente vê Jesus então dando graças por isso. Nós temos dado graças pelo que nós temos, ainda que seja pouco, né? E aí depois que Jesus deu graças pelo que tinha, ele começou então a multiplicar os pães, de modo que todo mundo não só comeu um pouquinho, mas comeu muito, né? Na Bíblia diz que sobejou, né? Porque a graça de Deus, se você parar para reparar, sempre é abundante. É sempre além do que nós conseguimos consumir. Porque quando Deus abençoa, Ele abençoa para que nós possamos abençoar os outros. E aí o que nós vemos depois? Que Jesus, Ele não deixa desperdiçar. Ele pede para os discípulos recolher tudo o que sobrou, né? Porque é importante nós valorizarmos a graça de Deus. Bom, e a pergunta que eu faço para vocês, para mim, para a gente, é: o que nós devemos fazer quando a graça é abundante? Você já sentiu na sua vida que a graça de Deus sobre a sua vida é tão grande, é abundante, é muito além do que você merece ou que você pode usar, né? Importante quando a gente tem essa ideia de sermos muito abençoados é que a gente não pode desperdiçar. Essa ideia de sentir-se abençoado não é apenas materialmente, mas às vezes Deus nos dá dons, talentos, Deus nos dá saúde, né? Deus nos dá capacidades, né? Muito mais, muito além daquilo que a gente merece, né? E é importante a gente entender que nós precisamos aproveitar bem, né, de todas as formas, as bênçãos que Deus derramou sobre a nossa vida, né? Mas você percebe que da mesma forma que muita gente, quando recebe um dinheiro fácil, o que acontece? O dinheiro vai fácil também. O que vem fácil, muitas vezes vai fácil, porque não houve uma valorização dessa graça. Então, vemos acontecer essa não valorização, por exemplo, nos estudos dessa geração que muitas vezes não precisou fazer nada, né? Porque todo estudo que eles entendem, né, foi recebido gratuitamente, né? Só que essa recepção gratuita, porque eles não tiveram que trabalhar para pagar esses cursos, mas na verdade alguém pagou, né? Ou os pais dessas pessoas pagaram, ou os cidadãos que pagam impostos, que pagam essa escolaridade gratuita que nós temos disponível no governo aqui do Brasil.
é muito comum os cristãos também, que cresceram no conforto dos bancos da igreja, não valorizarem a graça de salvação também, porque muitas vezes elas não param para pensar sobre o quanto essa graça maravilhosa do perdão e salvação de Deus custou para ele e para o filho dele. Então, quando a gente pensa nessa geração, de jovens ou crianças que agem nos estudos como se estivessem fazendo um favor aos seus pais, Vocês já viram isso acontecer? Os filhos indo estudar, fazer as coisas como se estivessem fazendo um favor para os seus pais. É assim que muitas vezes também os membros da igreja têm essa disposição, como se estivesse fazendo um favor para Deus e com isso está garantindo algum tipo de bênção. Mas esse tio contou uma outra história de um irmão dele que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês também. Ele disse que ele tinha um irmão, acho que era caçula dele, que naquela época em Taiwan, de guerra, as pessoas para estudar, os pais tinham que ir lá fazer uma matrícula e tinham que pagar por essa matrícula. Por isso que muita gente pobre não tinha condições de estudar. E esse irmão dele recebeu então o dinheiro dos seus pais, que duramente trabalharam lá na roça para que ele pudesse fazer a matrícula. Mas o que ele fez com esse dinheiro? Ele foi jogar, fazer apostas e adivinha o que aconteceu? Parece a história de Pinóquio, Perdeu tudo, E aí depois os pais vieram perguntar: e aí, você não foi fazer matrícula? Aí ele falou: eu não tinha dinheiro. E o dinheiro que nós demos para você? Perdi tudo. Então, diante desse quadro, os pais falaram: bom, se você não soube valorizar o que nós quisemos te dar, então você vai trabalhar com a gente na roça, já que você não quer estudar. Era um privilégio que nós queríamos dar para você. Então, esse irmão desse tio teve que trabalhar os próximos 2 anos lá na roça, com seus pais, e quem já trabalhou na roça sabe que é um trabalho duro, suado, cansativo, E depois de 2 anos, esse irmão finalmente acordou para a vida e falou: não, pai, eu quero estudar sim, não quero mais vir trabalhar na roça. E o pai, muita sabedoria, disse: ok, você quer estudar, então trabalhe e ganhe o seu próprio dinheiro para se matricular. E ele justamente fez isso, trabalhou mais um tempo para juntar dinheiro para poder se inscrever, para poder estudar. Bom, resumindo a história, no fim esse moço se tornou um adulto e Deus trabalhou no coração dele, e hoje ele é um pastor, conselheiro, um capelão, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se você se identificou de alguma forma, porque muitas vezes, sem querer, nós podemos ser um desperdiçador das bênçãos ou das oportunidades que Deus tem nos dado, achando que a gente poderia curtir a vida de outras maneiras. Mas é importante a gente aprender, nessa lição de hoje, que Deus realmente não se agrada com desperdício, E a gente precisa ter um temor no sentido de saber que todas as nossas atitudes e decisões trazem consequências, agradam o coração de Deus ou não, ou provoca ira nele também, Então, que bom que Deus nos dá a oportunidade também de mudança de vida, E você? Você é uma pessoa que tolera o desperdício? Por que o desperdício é revoltante? Porque ele despreza o valor da dádiva. Quando você não cuida bem daquilo que você tem ou daquilo que você recebeu, quando você não usa bem
né? O que acontece? Acontece o desperdício, né? E aí a dádiva, né, que é o presente, que é a graça, né, que você recebeu sem ter merecido, sem ter trabalhado para isso, isso pode não ter custado nada para você. E por isso muitas vezes você não valoriza aquilo. Mas eu queria que você soubesse que com certeza alguém, aquela pessoa que te deu essa dádiva, né, trabalhou, se esforçou, usou seu dinheiro, usou seu tempo para fazer aquilo, né, deu trabalho para fazer aquilo que estava te dando. Por isso que não é à toa que muitas crianças ou jovens de hoje desperdiçam muitas coisas, né? E as coisas que elas mais desperdiçam, para não dizer elas, às vezes a gente também, são o quê? Comida, tempo, né? Oportunidades, bens, né? Bom, a gente vê muito na televisão, nos telejornais, que fala-se muito do desperdício do dinheiro público, né? E reclamamos dos maus governantes que usam o dinheiro para esbanjar o dinheiro público em festas regadas a champanhes e caviar, né? Ou compram coisas que não cuidam, não usam direito, como algumas ambulâncias, né, que ficam estacionadas lá no interior de São Paulo, estragando nos pátios, quando há tantas necessidades delas e faltando para outras cidades e outras pessoas, né? E aí a gente vê muitos desses estudantes falando mal desses governantes e não percebem que o fato também de não aproveitar bem o curso que recebem gratuitamente no Estado é também um problema de caráter, né? Eu lembro que na época da faculdade, muita gente que entrou, né, nessas faculdades públicas simplesmente relaxou e ao invés de ir assistir às aulas e fazer o melhor aproveitamento, ficavam lá nos bares, né, jogando papo fora, né, se drogando, né, enfim, não aproveitando todas aquelas coisas boas que tinham sido reservadas para elas. Isso também me deixava muito revoltada, né? E elas não percebem que isso também é um problema de caráter, porque desperdiça o dinheiro dos pais ou o dinheiro público. E o conceito por trás do desperdício é justamente esse mau uso, o aproveitamento insuficiente, a má administração ou o uso egoísta de bens e riquezas que seriam para beneficiar mais e mais pessoas. Quando a gente recebe algo e a gente usa como se fosse unicamente para os nossos interesses, esses usos egoístas dos bens ou das bênçãos que recebemos, isso nos leva a grande desperdício e a perda de muitas oportunidades e de bênçãos para outras pessoas. E aí Jesus conta duas parábolas para ilustrar o quanto Deus fica indignado com essa postura. Se você abrir lá em Mateus 25, né, lá Jesus conta várias parábolas e uma delas é o que mais me chama a atenção, que é a parábola dos talentos. Jesus conta que um senhor, ele antes de viajar, então encarrega os seus 3 empregados, né, com os valores determinados para cada um, né? E o que acontece? Depois de um tempo, né, ele volta e ele percebe que os 2 primeiros servos, né, que ele considerou como sendo bons, foram aqueles que foram diligentes, né? Eles tiveram a consciência de que eles prestariam contas daquilo que receberam. Então eles trabalharam com afinco, investiram, cuidaram bem e fizeram multiplicar essas dádivas, né? E o resultado foi que eles alegraram seu Senhor e receberam elogios e recompensas.
Sabe, quando nós servimos a Deus com esse espírito de fidelidade e de compromisso e de realmente dar o nosso melhor para Ele, pensando em abençoar e multiplicar essas bênçãos para os outros, o que nós recebemos do Senhor também é isso, né? O elogio, o reconhecimento e também bênçãos dobradas na nossa vida. Mas eu quero focar hoje nesse terceiro servo que Jesus chamou de mau e negligente, além de chamá-lo de preguiçoso também. Nós vemos que o desperdiçador tem um problema de caráter e ele é severamente castigado pelo seu Senhor. Isso suscitou a ira do seu Senhor, recebendo dele a repreensão e ainda perde o que havia recebido. É preciso entender e ensinar que todas as escolhas têm consequências nessa vida e no porvir. Às vezes, pode ser que você tenha filhos, né? E é importante a gente também aprender com o Senhor, a ensinar aos nossos filhos, que muitas vezes eles também perdem privilégios quando eles não cuidam, não aproveitam bem das dádivas que recebem. Porque se a gente não os educa de acordo com os princípios bíblicos e não com os valores da sociedade, porque os valores da sociedade são muito relativos, né? Onde todo mundo desperdiça, você acha que isso é normal, né? Mas na cultura bíblica, na cultura de Deus, Deus não tolera desperdício. E nós precisamos também ter essa postura de saber que não é aceitável vivermos de uma forma displicente, levando a vida de qualquer jeito, como se nós não tivéssemos que prestar conta de tantas bênçãos que temos recebido na nossa vida. Como se a vida fosse para nós usufruirmos, para nosso próprio prazer e para nossa própria satisfação. Quanto engano, né? Assim como esse servo mau e negligente, ele tinha uma ideia muito errada do seu Senhor, né? Nós também podemos ter uma ideia errada, né? E essas ideias erradas podem levar a gente a ter atitudes erradas, escolhas erradas e consequências também nefastas. Bom, a consciência da relação entre as bênçãos recebidas e a propriedade faz toda a diferença. O que quer dizer quando você recebeu uma bênção, você acha que é seu? Porque você recebeu, né? É isso que a gente vê em muitas crianças, né? Ah, eu ganhei de presente, é meu. E eu faço dele o que eu quiser, né? E eu não quero emprestar, não quero brincar com os outros, não quero dividir, porque é meu, né? Bom, quando você pensa que você recebeu alguma bênção e que tem direito a ele, ou ela te pertence, você pode fazer o que bem entender com ele e que não tem que prestar contas para ninguém, e o foco é apenas a sua satisfação. Saiba que esses são os pensamentos que fundamentam um desperdiçador. Assim como a parábola do filho pródigo, esse filho achava que pelo fato de ter nascido filho de um pai rico, ele tinha direito, merecia tal herança e, de uma forma desavergonhada, pede a parte que lhe cabe, né, ao pai, achando que ele era dono daquilo, e o pai acabou dando para ele, né? E o que ele usou, esbanjou como quis e torrou tudo com mulheres, vício, diversão, autossatisfação, até acabar com tudo. Porque o dinheiro que vem fácil, vai mais fácil ainda. Será que de alguma forma você se identifica com algum deles? Você está mais para um desperdiçador ou para o servo bom e fiel? Vamos fazer uma checagem. Como você usa o tempo? Como você usa o dinheiro? Os seus talentos, a sua posição?
enfim, tudo que você recebeu, você encara como um direito adquirido ou uma dádiva sobre o qual você tem responsabilidade e alegria? Você encara essas coisas como sendo suas ou você usa essas dádivas, né, identificando-se como um bom mordomo, uma boa serva ou uma boa filha, um bom filho, que sabe que tudo pertence ao seu pai, que lhe permite usar, né? E você pode compartilhar, né, essa dádiva com seus amigos, para você fazer um bom proveito e abençoar os seus pares com generosidade, né? Será que você lembra que tudo pertence a Deus? A terra e tudo que nela existe, né? Alguns compram ou herdam algum pedaço de terra achando que pode exauri-la como achar melhor, explorá-la ao máximo, degradá-la, né? Outros abandonam, esperando apenas uma especulação imobiliária para lhe render lucros, né? E, enquanto isso, há outros que pensam em como protegê-la, como fazê-la ser produtiva, ser uma terra abençoada, para abençoar mais pessoas, por meio de uma plantação inteligente, sustentável, ou transformando-a num lugar de refrigério e reconexão com Deus. Você conhece pessoas assim, não é? De um naipe ou de outro. Qual deles você se identifica mais? Essas duas posturas é o que nos identifica como um servo mau e negligente, e desperdiçador, ou um filho amado e servo fiel. Esses últimos são títulos que remetem a Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o servo fiel. Jesus, ele era esse filho amado e servo fiel, que embora herdeiro, ele se humilhou como um servo para cumprir a vontade do seu Pai, que é salvar essa humanidade. E ele disse que ele não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe confiou. Não é lindo isso? Saber que Jesus, ele esteve atento para cumprir todas as vontades do seu Pai, para que não perca nenhum dos que ele entregou para que ele pudesse salvar. Salvar tem a ver com remir, né? Quando você save money, você está guardando dinheiro, né? Tem aquela ideia de guardar, de não deixar perder, aproveitar. Uma vida salva é uma vida redimida, é uma vida que deixou de ser perdida. Uma vida salva é uma vida proveitosa, é uma vida útil, bem usada, frutífera, abençoada e abençoadora. Você sabe que todos nós agora vivemos num tempo de crise, né? E geralmente as crises revelam, expõem o que está fragilizado dentro de nós. O que você experimentou ou tem experimentado nesses dias de crise que nós temos passado? Você experimentou escassez, privação, insegurança, medo, isolamento, solidão, conflitos, instabilidade política e econômica? Sim, todos nós, de alguma forma, experimentamos essas coisas. Mas você já parou para pensar o que eu tenho que aprender com tudo isso? Será que eu tenho aproveitado essa situação para trabalhar com aquilo que precisa ser trabalhado na minha vida? Ou será que nós vamos deixar passar essas oportunidades que essa crise veio nos oferecer? Porque você sabe, né, que o ideograma chinês traz conceitos muito preciosos, né, e sábios.
né? A palavra Wei-Chi, né, em chinês, o kanji, né, significa Wei, perigo, Chi é oportunidade, Chi de Chi Hui, né? Wei de Wei-Xin. Então, a palavra, o conceito da oportunidade e junto com o perigo, né, está embutido no conceito da crise. E isso é verdade, né? Toda crise, ela traz de um lado o perigo, né? E por isso a gente fica com receio, a gente tem crise de ansiedade às vezes, né? Mas a gente tem que entender que toda crise também serve como um trampolim para as novas oportunidades que Deus nos dá e que às vezes a gente não estava atento antes. E aí, nesse fim de ano, ouvindo as pessoas compartilharem sobre os seus ganhos e perdas, né, eu percebi que muitas pessoas aproveitaram bem, né, esse tempo de crise para crescer, aprender muitas coisas. Por exemplo, muita gente da terceira idade, né, que não sabiam usar nenhum tipo de tecnologia, aprenderam a usar esses recursos tecnológicos para poder justamente se conectar com seus netos, com os alunos. Eles foram obrigados a isso, porque não tinha outro jeito. Mas agora eles aproveitam daquilo que eles duramente aprenderam, né? Muitos pais, né, disseram que aprenderam a estar com seus filhos e a enxergarem melhor as suas necessidades e aproveitaram a oportunidade para poder educá-los melhor, corrigi-los mais de perto, né, e conhecer melhor seus filhos. Eu achei isso muito legal. Outras pessoas, por exemplo, donos de restaurantes, né, aproveitaram esse tempo de recesso para fazer as reformas que há muito tempo gostariam de ter feito, mas restaurante é sempre uma correria, então nunca tinham tempo. Mas porque eles tinham algum tipo de reserva e eles usaram esse momento de crise para restaurar o seu restaurante, né? Outros aproveitaram para aprender uma nova língua, um novo instrumento, né? Tocaram um novo instrumento. Outros puderam reconectar com seus amigos que agora estão espalhados por aí em outras cidades e países, né? Porque a internet, de alguma forma, pôde aproximá-los, né? Enfim, muitos aproveitaram, enquanto que muitos desperdiçaram também. Sentiram que a sua vida passou como um vazio, porque ele gastou o tempo todo apenas em redes sociais e brincando, jogando, gastando tempo com coisas que depois ele não conseguia dizer o que ele fez com aquele tempo, com aquela oportunidade que lhe foi igualmente oferecida. Bom, e o resultado de desperdício é muita frustração, né? Quando você sente que o tempo passou e você não produziu, né? Você não aproveitou, você sente muita culpa, né? Medo, vazio, sensação de frustração, falta de propósito e de alegria, né? Sente que lhe falta tudo, né? Que não tem nada, né? Porque nada pôde guardar ou mostrar depois o que foi aproveitado, né? E você que não tem, porque não guardou, ou porque não aproveitou, porque não aprendeu, não cresceu, pelo contrário, retrocedeu, perdeu, esbanjou tudo que tinha, agora se sente pobre e inútil. Mas eu quero dizer que se você se sente assim, ainda é tempo de arrependimento e mudança de rumo, né? Porque nós ainda temos muitos meses pela frente. E eu quero dizer que essa vacina que vem logo aí não vai resolver ou não vai trazer o nosso antigo mundo de volta, né? Nós ainda teremos muitos meses
de reclusão e de aprendizagem, né? Então, não olhe com apenas olhos de desesperança. Tenha esse olhar de oportunidade, né? De tentar buscar, aprender e ver o que Deus tem reservado para você nesses próximos meses. E eu quero terminar com o ensino de Jesus sobre ganhos e perdas, lá em Marcos 8, 34 a 36. Então, Jesus reuniu os seus discípulos e lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Nessa crise em que colocou muitas coisas de cabeça para baixo, né? Inclusive mostrou o quanto a nossa vida é frágil, o quanto somos como um sopro, né? Que hoje podemos estar bem e amanhã não, né? Tudo isso, creio que Deus tem a intenção de trazer à tona aquilo que nós negligenciamos por conta de muita correria e de prioridades erradas na vida, né? E aquilo que nós negligenciamos, que é o cuidado da nossa alma, precisa receber agora uma nova atenção, né? Porque é ela que vai permanecer para sempre. Será que você tem cuidado dela? Você tem a salvado? Você tem investido tempo nisso, né? Você tem prestado atenção no que é eterno e não focar apenas no passageiro, né? Nós teremos mais alguns meses para aproveitar. Por isso, não volte com a mesma atitude. Saia dessa situação, dessa crise, melhor e mais sábio. Trate das coisas que precisam ser tratadas. Se você sabe de algo que precisa ser consertado, conserte, remende, construa. Aproveite o tempo, os dias que ainda lhe restam, para se dedicar àquilo que tem valor eterno. Guarde o seu coração, reforme o seu caráter, construa boas memórias com seus filhos e com seu cônjuge. Compartilhe o amor e as boas novas com seu próximo e faça bom proveito de tudo que Deus confiou a você. Espere pela recompensa eterna. Servo bom e fiel, você foi fiel em tudo, sobre muito te colocarei. Entra na gozo do teu Senhor. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor que não desperdiça nada, o Senhor nos ensina também a sermos como Tu és, aquele que salva, que realmente aproveita todas as oportunidades para acrescentar e abençoar nossas vidas, para formar o Teu caráter em nós. Peço, Pai, que a partir de hoje o Senhor fale no coração de cada pessoa que ouviu esta mensagem, para que possa tomar uma decisão de, a partir de hoje, não desperdiçar mais nenhum dia, nem um minuto, nem uma oportunidade para poder crescer, para poder aprender, para poder, Senhor, aproveitar todas as bênçãos recebidas e multiplicá-la para a Tua glória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, vamos ao nosso momento de dízimos e ofertas. Aparecerá na sua tela os dados bancários necessários da ISP para que se possa ser feita a transferência. E se tiver alguma dúvida ou algum problema, por favor, contactar um dos nossos presbíteros. Vem, Senhor, me
te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada pela vida de cada irmão aqui presente. Muito obrigada por esses dízimos e ofertas. Nós queremos consagrar em teu altar, Pai. Oramos para que eles sejam destinados a fazer a tua vontade e que venha o teu reino, assim nos céus como na terra. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor ainda fará na vida de cada um de nós também, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada por realmente cuidar de cada um de nós, Pai, mesmo em meio a esta pandemia. Pai, muito obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia na vida de cada um de nós. E pedimos, Pai, para que a tua presença seja sempre algo palpável na vida de cada um de nós, Pai. Muito obrigada, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Derrama paz, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Obrigado, Lili, pela palavra, e vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus continue guardando a cada um e que cada um também esteja vivendo e brilhando para Cristo. Continuem se cuidando e agradecemos a Deus pela alta que a nossa irmã Nena e seu marido tiveram. E, por favor, continuem orando pela dona Luísa Tsai. Ela está em casa, mas tem que fazer tratamento cada 2 dias, tem que ir para o hospital. Então, orem por ela, pela filha, Diana, e pelo seu genro, né, o Tim. Então, que Deus abençoe. Nos vemos. No dia 8 de janeiro de 2021, foi realizada a reunião do Conselho e foi decidido que, a princípio, não voltaremos com os cultos presenciais nos 3 ministérios. Como não teremos cultos presenciais, a Assembleia deste ano, planejada para o dia 14 de março,
será feita de maneira remota. Pedimos para que os líderes dos ministérios preparem um breve resumo, escrito ou gravado em vídeo, das principais atividades realizadas no ano de 2020. Enviem o presbítero Marcel Kilwamen até o dia 7 de fevereiro. Deus abençoe.